conseguir assistir também. Vai demorar um pouquinho mais, não vai estar igual vocês ao vivo aqui, mas dá para assistir depois. Bem, eu já vou começar para a gente poder não atrasar e conforme o pessoal for chegando, o pessoal vai entrando. Primeira coisa, eu tava perguntando pra Larissa, aí a Lid entrou, né? Vocês viram o vídeo, assistiu, conhece a Natália, sabe quem ela é, né? A Lid talvez por estar na área da estética, né, Lid? Conhece um pouco, né? Tá. Eu conheço. Inclusive, até comprei um livro dela e acho que comprei um curso também, mas não terminei. Mas aí depois eu desiludi dela e acabei parando de ver as redes sociais dela. Uhum. Mas isso antes de acontecer esse fato? Sim, já faz um tempo, já mais de um ano. Entendi. Para quem não conhece, ela começou fazendo sobrancelhas, né? Harmonização, essa parte das sobrancelhas. E hoje uma sobrancelha dela, né? Ela cobra 12 mil reais para fazer uma sobrancelha. E na verdade agora ela migrou o trabalho dela para inspirar outros profissionais, né? De mercado, para mostrar o caminho que ela percorreu, como que ela chegou nesse lugar de autoridade e conseguiu cobrar esse valor, né? Eu até vi um vídeo, não sei se é verdade, porque hoje a IA tá tão moderna, né, que a gente não sabe mais o que é fake ou o que é verdade. Ela falando que hoje ela não cobra mais 12 mil, que ela cobra 56 mil para fazer uma sobrancelha. Eu falei, Jesus, cola uma nova aqui, que é muito dinheiro, né? Mas depende para quem, né? Essa questão do dinheiro. Mas vamos falar desses dois vídeos que a gente tá falando sobre trabalho, né? Esse mês, inclusive o nosso evento agora, quarta-feira, é sobre trabalho também. Carreira, profissão, trabalho, né? E como a gente cai muitas vezes desse pedestal. Quando a gente não entende as nossas dores emocionais, eu sempre falo isso pro pessoal que faz mentoria, que é o quê? Eu preciso saber aquilo que vai me derrubar, né? Eu preciso me conhecer e saber qual é a minha dor, o que me derruba e como que eu saio desse lugar, como que eu me levanto também. E que tempo eu demoro para me levantar. O que aconteceu ali? Tem várias camadas em um vídeo só dela, né? Que trata e retrata um pouco da imaturidade emocional dela como profissional, né? Ela estava num evento, a moça fez uma pergunta, né? Uma pergunta simples, não foi uma pergunta ofensiva, mas o meu ouvido, aquilo que eu ouvi, me ofendeu, né? No pronunciamento que ela faz depois, ela fala sobre isso. Eu me senti ofendida com a pergunta dela, sendo que a moça perguntou qual que é o seu diferencial de mercado, porque eu não tô vendo aquilo que você vende, né? Que você fala que você vai vender esse brilho nos olhos e eu não vi isso ainda no evento. Então, eu gostaria que você falasse sobre o diferencial. Na verdade, a moça levantou uma bola para ela chutar, né? Tipo assim, ó, faz o seu pitch de venda agora para eu poder te comprar. E ela teve esse ouvido da dor emocional dela. Para quem já fez aqui análise corporal, vai conseguir compreender um pouquinho mais do que eu tô falando. Quando a gente vai analisar as nossas dores, né? Tem uma ferramenta que é a análise corporal e você consegue mensurar cada nível de traço de dor que você tem. Então, a gente vai analisar a questão da dor da rejeição, da dor do abandono, da dor da manipulação, que ela se sentiu muito manipulada ali, da dor da humilhação que eu vou sentir nesse lugar e a dor da troca, né, da traição do quê, né? Nesse sentido, né, ela é muito rígida, né? Eu fiz uma análise bem rapidinha daquilo que foi possível ver, mais superficial, mas os dois traços predominantes dela é o psicopata, a gente não tá falando de patologia aqui, tá? E sim de traços de caracteres, o psicopata e o rígido.
e é na onde bateu a dor dela, né? Como que eu não sou tão boa assim? Como que você não tá vendo o meu brilho? Como que você tá tentando me tirar desse lugar de destaque? Ela se sentiu ofendida porque o ouvido dela foi: você tá tentando me derrubar, né? Ela se sentiu manipulada. Então, o que que acontece? Ela foi, como diz, ela mordeu a isca, né? Como que você quer me colocar em outro patamar que não seja na onde eu cheguei, né? Ela não teve um ouvido, ela não ouviu a pergunta da moça. Porque a moça no início ainda fala, né? Eu vou fazer uma pergunta um tanto capciosa. E aí, para justificar a resposta dela, ela foi no dicionário, gente. Aí, misericórdia, né? Eu também não saberia o que seria capciosa. Mas na minha cabeça viria um tanto cabulosa, uma pergunta audaciosa, algo assim, né? E ela foi no dicionário ver o que era isso. Então, e a moça reconhece ela, a moça fala assim: olha, assim como vocês são grandes no mercado, existem outras empresas. E aí a preocupação do marido, né, que primeiro foi o marido dela que respondeu, não, nós somos os maiores. E ela perguntou qual que é o diferencial. Então, qual que é o diferencial de vocês? Ah, a gente é o maior. Se a gente está falando de diferencial, a gente está falando de método. Então, qual que é o método de vocês, que vocês vendem na mentoria de vocês, que eu vou querer comprar vocês? E o ouvido da dor deles foi: vocês não é tão grande assim. E na verdade a moça não perguntou isso. Então ela reconheceu eles como grande. Assim como vocês são grande mercado, existem outros profissionais tão grandes quanto. E aí eles morderam a isca da dor e já começaram. Não, a gente é o maior, não tem ninguém maior do que a gente vai faturar 150 milhões esse ano. Como que eu vou falar que eu vou faturar 150 milhões esse ano se eu tô em junho? Tudo bem, eu posso ter uma projeção de faturamento, mas eu não posso me colocar nesse lugar sendo que eu não faturei, né? É um ideal que eu tenho de chegar lá. Então, na verdade, a dor, né, do traço, né, do psicopata ali, eu tenho medo que o público veja e eu perco esse poder que eu estou vendendo, né? Então, eles se sentiram manipulados, tanto ele quanto ela, né? Então, é o medo de você me tirar disso aqui. Você não é tudo isso, né? Então, eu não compro você só porque você é grande. Eu compro você se você tem conteúdo. Então, a pergunta da moça foi extremamente estratégica, né? Foi extremamente... peraí, eu não tô vendo o que vocês estão vendendo, né? Então, eles ficaram batendo em cima. Ninguém fatura do quanto eu faturo, né? Ninguém fatura igual a gente. Não tem ninguém maior do que a gente. Então, quando isso acontece, né? Nessa dor, ela continua e ela atravessa ele, né? Ela não deixa ele responder. E ela fala assim: não, eu não quero você. Eu não quero você na minha mentoria. Então, o psicopata, quando ele é manipulado, ele tem algumas personas, né, de dor. Quando ele vai para dor, ele quer o quê? Ele te destrói. Ele vai vencer, mesmo que eu preciso te destruir, né? E ela esqueceu que eliminando o outro na frente de todo mundo, ela estaria se eliminando também, né? Então, quando você vê isso, né, é como se eu sou maior do que você está falando e você não cabe aqui, então eu te tiro, né? E isso ficou muito ruim na comunicação dela. Primeiro, o cara elogiou a pergunta da moça. Eu gosto desse tipo de pergunta. Muito bem. E aí depois eles não deram conta até hoje, de responder qual que é o diferencial de mercado deles.
Então, talvez eu cresça profissionalmente, mas se eu não trabalho a minha estrutura emocional para saber as minhas dores, eu caio do mesmo jeito que eu cresci muito, eu caio muito rápido. E foi o que aconteceu com ela. Ela ficou depois 2 dias fora das redes sociais, vendo todo aquele burburinho, porque todo mundo, né, aproveitou para falar e para usar. Eu sei que não é fácil quando a gente tá num evento, muitas pessoas ali, ela se sentindo cobrada com tudo aquilo, né? E aí, como que eu vou reagir diante disso? Ela não tinha um gestor de crise ali falando assim, ó, põe uma música, responde isso. Ela não tinha uma estrutura de gestão, né? Então, ela se perdeu nas dores, bateu na dor e ela foi pelo emocional dela e ela só reagiu. Ela nem pensou, ela não conseguiu raciocinar. Porque era só ela explicar qual que era o diferencial da mentoria para a moça. O que é meu diferencial? Mas como foi uma exposição, você tá me expondo, você tá tirando a minha credibilidade, ela ouviu por esse ouvido. Na parte da comunicação, a gente chama isso de ouvido de coração, né? Eu levo tudo pro meu coração, aquilo que eu ouço, né? Eu vou ficar... Tem alguém aqui em espera, deixa eu ver se eu consigo... Só um minutinho, pessoal. A Tatiane tá me ouvindo? Eu não sei se ela tá me ouvindo. Aqui pra mim tá aparecendo em espera, mas tá aprovado. Bem, qualquer coisa me manda mensagem aqui no chat, tá? E aí também entra a dor da rígida, né? Então, como assim você não tá vendo o meu valor, né? Como assim você não me reconhece nesse lugar, né? Então, quando a pessoa fala, eu não senti o seu brilho ainda, eu não vi o seu diferencial, então é como se ela não conseguisse entregar nem o básico ali para a moça, né? Eu fiz todo um dossiezinho aqui para a gente ir conversando. Então, gente, quando a gente não reconhece os nossos traços, as nossas dores, eu só vou reagir às questões, né? Eu só vou tentar te ferir. No caso dela, foi a dor do traço, né? Eu vou te eliminar, eu vou te destruir para que você não me destrua, né? Então, se você não vê o meu brilho, o meu valor, eu não quero você perto de mim, né? Então, tudo aquilo que gera ameaça, eu vou expulsar, né? Então, ali ela demonstrou uma imaturidade emocional muito grande, né? E detalhe, no pronunciamento, eu não sei se todos vocês, aí eu quero ouvir um pouquinho vocês, se vocês assistiram o pronunciamento, que aí a gente vai entrar um pouquinho também na parte da comunicação. Por que que eu vou trazer isso aqui? Porque a gente vai falar a partir das nossas dores emocionais. Então, ela tem as dores dela, da manipulação, o medo de ser trocada, né? De não ser a primeira escolha de alguém. E aí, quando isso bate na dor dela, ela vai se comunicar através da sua emoção. E ali ela demonstra em que fase da vida ela está na comunicação dela. Como assim, Regiane? Às vezes a gente está na nossa criança, às vezes a gente está lá no nosso adolescente, às vezes a gente está no adulto e aí a gente consegue se comunicar legal. Mas dependendo da nossa ferida emocional, vai sair só a dor minha, né? E as pessoas vão ouvir o quê? O que todo mundo ouviu, que foi muito negativo, né? Vocês chegaram a assistir o pronunciamento? Que eu coloquei aí no...
Sim. O que vocês acharam do pronunciamento dela? Conseguiu responder o diferencial da mulher? Até agora ela não respondeu. Qual que é o diferencial de vocês? Regiane, Oi. é a Carla aqui. Deixa eu abrir minha câmera, que eu tô com um fundo de tela aqui que eu não consegui tirar. Desculpa. Imagina. Eu ouvi, né? Eu ouvi um pouquinho antes de entrar na sala aqui, né? Uhum. E como foi ruim a comunicação dela, porque ela ainda enfatizou que a menina não pagou, que a menina estava de graça. Nós vai chegar lá. Né? Então, assim, ela usou, infelizmente, ela demorou 2 dias para responder, e ela poderia pelo menos ter pedido ajuda, né, para uma pessoa mais preparada para responder, porque assim, tudo bem, ela fala que ela estava cansada, enfim, mas ela não respondeu o diferencial. Ela ainda julga que a menina, ela falou da forma lá capciosa, né, que ela caiu numa armadilha, mas não foi uma armadilha. A menina foi muito bem, a menina falou, assim, uma pergunta normal, muito estratégica, que ela poderia ter respondido igual você falou, ela poderia ter ganho o jogo ali, ter falado qual era o diferencial dela, mas mesmo quando ela foi pra atacar a menina. Ela não foi pra falar. Se ela falasse assim, gente, eu estava muito cansada, eu não consegui entender a pergunta e pronto, era melhor. Mas ela não. Menos feio, né? Menos feio. Ela ainda foi atacar a menina novamente, né, falando que a menina armou uma armadilha, que a menina não pagou. Enfim, ela piorou. Achei que no vídeo que ela fez de desculpa, ela piorou. Ela fez o vídeo para não ser processada. Né? É um pedido de desculpa, sendo que eu não queria pedir desculpa, porque ela não queria pedir desculpa, né? E isso que você fala, né? Faltou um gestor de crise ali para ela, né? Na questão da comunicação. E a gente pode perceber isso, gente, e é muito interessante quando a gente vai observar, quando a gente vai ouvir, né? Ela começa já numa fala muito adolescente, numa comunicação muito adolescente. Você precisa me ver no lugar que eu ocupo. Ela tenta te convencer. Então ela fala assim: você precisa ver meus números, a minha história, o meu trabalho, o que eu fiz para chegar até aqui, né? Eu preciso que você reconheça isso. Quando a gente vai falar de um lugar de adulto, a gente fala em primeira pessoa. E ela começa o vídeo dela falando em segunda pessoa. Ela começa falando da outra pessoa e não dela. Então, quando eu falo em primeira pessoa, eu falo: eu respondi errado, eu assumo o meu erro, eu estava cansada, eu reconheço que eu errei, né? Agora, quando ela fala em segunda pessoa, ela fala assim: ela fez uma armadilha para mim, ela me levou nesse lugar. Ela narrou a história toda falando, culpabilizando a moça. E aí entra a dor do traço de novo do psicopata. Eu preciso provar que você que estava errado. E eu estou certo, né? Então, quando a gente tem maturidade emocional, eu assumo que eu fiz. Eu errei e eu pago o preço. Quando eu tô na minha criança, eu vou tentar me justificar. Porque quando a criança quebra um copo, o que ela fala? Mãe, quebrou. O que a mãe tem que fazer? Comprar outro. Não é ela que pagou o preço. Agora, quando eu quebrei o copo, eu pago o preço desse copo, né? E ela não fala isso. E ela fala assim ainda: olha o tanto de seguidor que eu perdi. Ela continua falando em números, né? Mas aí eu também ganhei. Mas as pessoas utilizaram da minha imagem para fazer conteúdo. Mas talvez eu também utilizaria. Então, quer dizer, ela vai se perdendo cada vez mais. E faltou, igual a Carla falou, faltou uma pessoa preparada para orientar ela. Por quê, gente? Aqui a gente já mostra uma pessoa extremamente centralizadora, que ela que faz, ela que brilha, ela que faz o discurso, ela que grava, ela que faz tudo. Desculpa. Então,
Aqui, tipo assim, você teve 2 dias para se organizar e ainda ela vai lá e faz um pronunciamento horroroso. Uma coisa é na hora, a pessoa faz uma pergunta e você se desorganiza, você não sabe como responder e você é normal a gente se desestabilizar dependendo da pergunta. Ou dependendo da ofensa que alguém faz. Então, agora, depois de 2 dias, ela falar daquele jeito, com aquela imaturidade dela, né? E outra coisa, a autorreferência na comunicação. Para mim, resultado, né? Que a moça perguntou, qual, diferencial é resultado, tá? E pro resto das pessoas que estão ali, o que é diferencial? Então, para ela, o diferencial é o resultado. Então, se para mim não é, só serve para quem? Para ela mesma. Então, em nenhum momento ela tentou responder. Em nenhum momento. Então, ela fala essa comunicação, né? Egocentrada, que eu sou referência do mundo, né? Então, para mim não faz sentido fazer uma pergunta dessa. De novo, ela traz para quê? Para ela é a autorreferência dela mesma. E aí a gente vê a imaturidade, porque quem estuda e trabalha com criança é até a idade dos 7 anos a comunicação dela. Porque a criança até 7 anos, ela acha que o mundo gira em torno dela. A mãe tem que fazer todos os desejos, realizar todas as coisas. Ela não aceita a frustração. Né? O mundo gira ao meu redor, né? Então, para mim, o diferencial é o meu faturamento, é o meu resultado, é o número de seguidores, é o tanto de gente que me segue, é o... Não. E para a moça, qual que é o diferencial? E para as outras pessoas que estão ali, será que ficou claro? Né? E aí, ela entra no processo de sedução do cliente, que é o quê? Eu preciso fazer com que você acredita naquilo que eu tô te dizendo. Que aí ela fala assim, e normalmente, tá, gente, quando você não acredita na pessoa, ela vai tentar te convencer. Isso em tudo, em todas as nossas dores. Por exemplo, eu que tenho um ouvido terapêutico, a pessoa fala, e eu faço outra pergunta. E a pessoa vai ficar com raiva de mim. Por quê? Porque você não tá acreditando na história que eu sempre conto pra todo mundo acredita. Então, ela faz esse processo de sedução do cliente. É igual assim, ó, quando veio um casal na terapia e o homem começa a falar mal da mulher. Ó, não fala mal dela, não, fala sobre você. Aí ele fala, mas você não sabe o que ela fez essa semana. Você não sabe o que ela aprontou dessa vez. Então, quer dizer, eu vou aumentar a minha dor para ver se você acredita em mim. Né? Então, ela falou assim, ela, num dia antes, num jantar, já tinha maltratado um colaborador meu. E ela vai tentar te convencer que a menina que é má e não eu. Né? Ela já estava tentando fazer coisas para me prejudicar, ela já estava causando, né? E aí, depois, ela vai tentar mostrar os números dela, né? Mas eu tenho projeto social, eu ajudo tanta gente, eu sou boa, gente. Eu não sou essa pessoa que vocês estão dizendo que eu sou, né? Sabia que eu vou no presídio, sabia que eu faço isso. Então, gente, quando a gente faz algo, desculpa a minha expressão aqui, né? De ajuda, para quando você fazer alguma cagada e isso vir limpar, é melhor você não fazer. Porque foi o que ela tentou fazer. Eu vou tentar mostrar para você que você acredita o quanto eu sou boa. O quanto, gente, não foi assim, eu não sou esse monstro que vocês estão falando que eu sou. Né? Eu não sou essa pessoa que vocês estão pintando. Eu preciso que vocês acreditem em mim.
E aí ela vai falar da história dela, do profissional dela, o quanto ela demorou para chegar ali, que não vai ser essa pessoa que vai derrubar ela, que ela não vai deixar isso acontecer, né? Então, você vai observando o nível de imaturidade dela diante disso, uma falta de gestão, né, de crescimento profissional, porque se eu cresci tanto assim, se eu tô faturando 150 milhões, eu preciso ter uma equipe que me dê suporte para isso, que monte um roteiro de comunicação, que eu me organize. E ela fala de novo dela, do fundo do meu coração. Eu não tava bem o tempo todo tentando provar a inocência dela. É por isso que eu não vim antes, né? Então, assim, a gente consegue observar na comunicação dela que ela vai triangulando ali vários caminhos para tentar te convencer daquilo que ela é e não daquilo que ela passou, né? Em cima da dor dela. E isso fala muito do traço mesmo do psicopata. Bateu muito na dor dela e desorganizou ela. E quando alguém tenta me manipular, se eu não tiver uma estratégia, né, de converter isso ou de eu estar organizada emocionalmente, isso me derruba, né? E foi o que aconteceu com ela. E aí puxou ela para esse lugar de dor e antes de você me destruir, eu vou te destruir. E foi o que ela fez. Porém, ali, eu não sei para vocês, né? Mas se eu tô assistindo um negócio desse, eu não fecho a mentoria. Ali ela tinha me perdido. Poderia até estar tendenciosa a comprar, mas o quanto de gente com essa postura, né? Ela tentou tirar, gente, nunca invalide alguém em público. Nunca. Porque as pessoas que forem humilhadas igual a moça foi, vai conectar com a dor de todo mundo da humilhação. Porque nós temos essa dor, né? De ser exposto, da humilhação, enfim, da injustiça. O brasileiro tem essa dor da injustiça. E ali conectou, virou uma manada ali. Então, por isso que todo mundo se levantou nas redes sociais. Que a menina foi injustiçada. Porque ela não fez uma pergunta tão capciosa assim, né? Como ela quis dizer. Então, a gente não pode invalidar ou fazer alguma injustiça com as pessoas num grupo. Por quê? Porque a dor do grupo se levanta. Agora, se ela tivesse virado e falado assim, olha, muito obrigado pela tua pergunta, sua pergunta é muito inteligente, você tá me dando a oportunidade de explicar um pouco mais sobre o meu diferencial, e ela tinha vendido mais mentoria, né? Mas o que faltou para ela foi maturidade emocional, né? Estrutura emocional na fala dela. Perguntas. Alguém já caiu desse lugar, falou um negócio que não devia, e aí na hora que viu não tinha mais como consertar? Conte-me. Hoje tem gente com a análise corporal fresquinha aí na cabeça, né? Pronta para observar desse lugar, né, de fala. O quanto isso bate, né? Então, as minhas dores, a gente tem que... As dores, né? Nossa, a gente tem que reconhecer. As minhas eu sei. Então, por exemplo, se alguém falar algo que eu me sinto deixada, abandonada, vai bater na minha dor e vai me desorganizar. Então, eu já preciso ter uma estratégia para isso. Entende? Se eu vejo lá, eu tô falando, um tá no celular, o outro levanta e sai, isso vai me desorganizar. Então eu preciso ter uma estratégia para voltar para mim,
entende? Porque senão eu vou ficar ali paralisada, né? Ou vou falar assim, gente, presta atenção aqui, já viu aí naquelas palestras? Ó, todo mundo aqui. O povo tentando chamar, né? Por quê? Porque aquilo tá incomodando a pessoa. Aquilo tá doendo nela, né? Tem várias... Ô, Regiane, Pode falar. eu não foi comigo, eu não vivi. Mas eu participei, a gente estava em uma reunião de trabalho, né? E aí aconteceu com a moça exatamente o que você relatou agora. Ela estava no palco, ela ia fazer uma apresentação, e aí ela começou a observar que as pessoas não estavam prestando atenção e estavam no celular. Ela desestabilizou de uma tal forma que aí ela não conseguia falar, ela começou a gaguejar, aí ela ficou nervosa porque ela se destabilizou, aí ela lascou, eu tô assim porque vocês não estão prestando atenção, porque você acabou tudo, aí ninguém mais ouviu mais nada do que ela falou, todo mundo só prestou atenção nos erros dela, aí ficou horrível. Enfim, ela perdeu tudo que ela poderia ali, mas porque acho que ela deve ter essa mesma dor, e aí a hora que ela viu, desorganizou, mas assim, ó, acabou. Tudo que acabou. Ninguém sabe uma vírgula do que ela falou, mas sabe de tudo que ela brigou e que ela fez, porque ela se perdeu. Ela se perdeu. E aí, é como diz, porque eu tentei culpabilizar o outro. É. Né? Deixa ela respirar, tomar uma água, não sei, né? Fazer uma dinâmica, né? Já aconteceu comigo, de eu estar no palco e olhar as pessoas estarem meio que querendo dormir. Aí, o que eu já fiz? Gente, peraí, vamos dar uma espreguiçada aí? Vamos levantar, mexer o braço aí, vamos voltar aqui comigo. Aí você ganha a pessoa volta, né? Mas ela, acho que não conseguiu, nossa, perdeu todo mundo. É difícil, porque cada um vai ter uma dor, né? Cada um tem uma característica de dor. E aí, dependendo da minha dor que já tá mais latente, ou eu já estou vivendo isso na minha individualidade, na hora que eu subo lá, isso vai ser só o espelho, né? Que é o que eu costumo dizer, gente. O trabalho só é um espelho daquilo que a gente tá vivendo internamente, né? Então, quando eu subo nesse lugar, eu vou me ver de diversas maneiras ali, né? Vários espelhinhos, principalmente num palco. A gente tem que ter muita estratégia para poder conseguir entregar aquilo que a gente quer, porque quando alguém faz uma pergunta, você tá num lugar de vulnerabilidade, que às vezes, por mais que você sabe do conteúdo, no nervosismo, né, que você já tá, na tensão que você já tá, você, né, responde, fala assim, depois, quantas vezes, né, eu já passei por isso, eu podia ter respondido melhor, ou agora pensando, eu responderia de outro jeito, né, eu aproveitaria melhor a oportunidade. Então, a gente já tem esse lugar. Agora, quando a gente não se conhece, é muito pior. É muito pior, que aí, quem é essa pessoa que foi fazer a palestra que a Carla acabou de falar, assim? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe o que ela ia fazer ali, queimou o filme. Então, às vezes é uma puta profissional, mas não conseguiu entregar. E ali, né, fora, claro que esse povo tem muita, né, estratégia de mercado e tal, e você pode ver que no outro dia ela já estava postando, viajando e não sei o que, e fazendo mais coisa, mas aquilo ali ficou uma marca, né, muita gente veio, né, eu não vou te seguir mais, eu não vou, você me decepcionou, né? Tem essa projeção dessa imagem que a gente cria em relação ao outro, mas ela perdeu muito dinheiro. Se ela estava tentando faturar os 150 milhões, talvez ela não chegue mais agora, né? Porque com certeza ela não vai chegar, não. Vai mais um tempo para eu recuperar isso, porque, gente, para crescer demora, mas para você cair é um deslize. É um deslize, né? E principalmente, né, quando a gente não tem esse lugar de conhecimento da gente mesmo. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente ter maturidade, a gente crescer, a gente se conhecer. As pessoas,
Hoje a Carla está aqui, né? A Carla trabalha nos Correios, trabalha com bastante pessoas, né? De gestão. A Vanessa, a Larissa, eu não sei, mas a Lídia eu conheço, a Dani também. Quanto mais você tem, mais exposto você tá, né? E a quantidade de gestor que a gente observa, né, Carla? Nesse lugar de falta de maturidade emocional. Às vezes são profissionais excelentes, mas que não sabem lidar com pessoas, que não sabem se comunicar, que não tem um equilíbrio emocional para lidar com um momento difícil. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Hoje, o que está mais escasso no mercado de trabalho é você saber suportar os processos, né? É você ter inteligência emocional ali para lidar com pessoas. Agora, onde a gente desenvolve isso na terapia? Na terapia, você se conhecendo, porque cada um que bater ali no teu calo, você sabe que jeito que você vai reagir? Hoje a nossa maior dificuldade eu participo de vários processos, assim, de entrevistas, seleções, né? E a nossa maior dificuldade não é o conhecimento técnico. Às vezes a gente tem pessoas muito boas, tecnicamente, conhece, só que em gestão de pessoas, relacionamento, são péssimas. Não consegue, não tem equilíbrio emocional nenhum. Parece a gente fala que é um elefante em loja de porcelana. Vai deixando tudo pelo chão. E aí não tem jeito, assim, não. E aí é o que pesa, porque não adianta. A pessoa tem o conhecimento, mas ela não consegue fazer gestão de pessoas porque ela não tem equilíbrio emocional. Qualquer coisa desalinha ela, qualquer coisa, assim. É muito... E é a terapia mesmo, porque, assim, a gente vê muito ego, mexeu, cobriu, igual o dela, né? Mexeu, cobriu, acabou, assim... Eu falo que aflora aquilo que tá dentro, né? Uhum. Aflora aquele negócio e ela não consegue voltar. E, assim, é impressionante como as pessoas estão com dificuldade de ter o equilíbrio emocional. Muita dificuldade. Muita. Hoje é o grande diferencial, e a última reunião da ONU, inclusive, o tema era sobre tecnologia, né? A discussão lá da reunião da ONU era sobre tecnologia, e fizeram uma pausa lá. Vamos conversar, que o assunto aqui mais urgente é o emocional das pessoas, porque a tecnologia tá indo bem, né? Os nanorobôs, os IA, as coisas estão tudo desenvolvendo, mas e as pessoas? E aí foi discutido níveis inconscientes da comunicação. A partir do que a gente se comunica? Por que a gente se comunica dessa forma? Então, inclusive o nosso próximo encontro do mês que vem eu já escolhi o tema, vai ser sobre comunicação, para a gente ver todas essas formas de comunicação, porque aqui todo mundo trabalha, todo mundo se relaciona, todo mundo atende. A Carla é gestora, a Lidiane tem as clientes dela, a Dani também, a Larissa tem o trabalho dela, a Vanessa também. Então, tipo assim, como que eu me comunico com as pessoas, eu me torno uma pessoa que tô sendo compreendida, né? E esses níveis de comunicação, né, igual essa moça, ela tem um ouvido muito do coração, ela levou pro coração, ela mordeu a chumbada e desceu assim, ó. Ela se sentiu ofendida. Gente, essa pergunta não ofendia ninguém. Então... E o pior, Lidiane, é que eu acho que ela não ouviu, assim, nem depois ela teve a capacidade de parar para ouvir a pergunta. Porque na hora, tudo bem, pode estar confusa ali, ela não entendeu a pergunta. Mas se ela tivesse escutado essa pergunta de novo, né, sei lá, eu acho que eu ia ficar ouvindo a pergunta várias vezes para entender por que eu fiquei tão brava, né? Mas eu acho que ela não ouviu a pergunta de novo, porque, de verdade, a menina não falou. A menina deu de bandeja para ela, para que ela fizesse uma palestra ali. Ela podia fazer uma palestra ali, né? E eu acho que ela não escutou de novo a pergunta, porque ela só eu acho assim, até quando eu falei que ela não se preocupou, eu acho que ela nem quis alguém, porque essas pessoas, geralmente, elas estão tão dentro da verdade delas, que elas não aceitam ajuda. Talvez ela nem
ela mesma não quis uma ajuda ali para responder. Ela queria responder dentro da verdade dela, né? Porque ela tá muito fechada dentro da verdade dela. Ela não aceita questionamento, né? Ninguém pode me questionar. Então, essa questão ainda que você falou muito bem lá no início, você falou assim, ela quis justificar que a moça não tinha pago. Para você ver como ela cai entre o que se diz e o que se quer dizer, tem uma diferença muito grande na comunicação. Ela falou assim, e outra, essa moça, ela veio, ela não pagou. Quer dizer, ela não tinha nem direito de perguntar, porque ela não pagou. E aí depois ela fala assim, a gente tinha convidado ela para ser uma das nossas influenciadoras, das nossas promotoras. Então quer dizer que a moça era boa. Mas quando eu sou questionada, não, eu não quero, não serve. Peraí, eu tô te dando uma oportunidade para você vir aqui e me vender, né? Para promover aquilo que eu tô fazendo e eu não consegui vender para você, então em vez de você me destruir, eu te destruo antes. Né? Que foi isso que ela fez. Então, as feridas emocionais abriu e aí eu só ouvi a minha dor, né? E tudo isso, gente, dentro da leitura, né? O psicopata inflado naquele lugar de palco, de evidência, vai justificar toda essa raiva, esse nervoso dela, né? E outra, a rígida, né? A gente busca ser tão perfeita, tão certinha, a gente não vai tolerar frustração, né? Então, se você não quer brincar com o meu brinquedo, eu tomo o brinquedo e tchau. Você pode fazer o que você quiser. Pode ir embora, né? Então, ela não teve estrutura emocional ali, né? Por mais que ela fala, gente, eu tô vindo aqui me desculpar do fundo do coração. Mentira. Ela não queria estar gravando nem aquele vídeo. Porque no começo o suspiro dela já... Vamos lá. De insatisfação total, né? O corpo fala, né? Então, eu sou humilde, eu não sou isso. Eu não desrespeito ninguém. Eu sou assim, eu sou verdadeira, eu sou direta. Mas eu errei, né? E ela tenta justificar, né? Então, o ego do psicopata, como a Carla disse, né? O ego do psicopata dela não deixou ela ouvir a pergunta até hoje. Eu acho que ela não ouviu, não é à toa que a pergunta está sem resposta até hoje, né? Ela não conseguiu responder no pronunciamento, ela não conseguiu responder no dia e talvez nem ela sabe qual que é o diferencial dela. Porque quando a gente cresce muito rápido também, né, a gente tem que ter muito suporte para sustentar nesse lugar. E aí, né, que na quarta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sobre essa parte profissional, né, que a gente tenta tanto chegar nesse lugar, né, qual que é a diferença de trabalho, de formação, de profissão, né? Aquilo que eu escolho para professar como meu trabalho, né? Quais os impedimentos que a gente traz nesse caminho que muitas vezes a gente não consegue chegar lá. Às vezes a gente tá para ser promovido e não dá certo. A gente vai fechar um negócio bem grande, não vai. E aí a gente tá quase sempre no quase, né? No quase da vida. Quase deu certo, quase chegou minha vez, quase eu arrumei um emprego bom, né? Então, na quarta-feira a gente vai trabalhar esses níveis de consciência, né? A gente vai aprofundar e hoje ainda mandei lá no grupo, não sei se todos viram, mandei a foto, a Dani foi minha cobaia hoje, a gente fez o exercício de quarta-feira de teste já, para ver como que ia ficar o exercício na hora e ficou muito legal, muito legal. Então a gente vai conseguir identificar onde a gente está preso ali
muitas vezes que a gente não está olhando nem para o nosso sucesso, às vezes a gente está olhando muito mais para o nosso fracasso, que lugar ali da nossa família, né? O Bert sempre fala isso, ele fala que as leis, né, que a gente se aplica na vida, a gente também se aplica no trabalho. Tem um livro dele que inclusive chama Êxito na Vida e Êxito na Profissão. Então você não vai conhecer ninguém que está super bem na vida pessoal e fracassado no trabalho, né? E vice-versa, sempre uma coisa vai estar conversando com a outra, né? É que tem gente que não consegue ter esse olhar, então fica um pouco distante. Mas hoje ainda eu comentei com a Lid, né? A quantidade de pessoas que eu atendi nesses últimos 30, 40 dias com dificuldades profissionais, né? Então a pessoa chega falando, tô com dificuldade. Eu atendi uma pessoa, falou assim, eu tô com dificuldade na loja, eu fui promovida e a equipe não me reconhece nesse lugar. Eles não me respeitam, eu falo as coisas, eles não me validam. E toda uma dificuldade profissional, né? Porém, não estava na profissão. Né? A mesma dificuldade de ser aceita e de estava na família, né? Nas relações, nos relacionamentos que a família não aceitava. Então a gente migra. Eu sempre falo que tudo aquilo que a gente não resolve internamente, a gente vai transferir isso para o trabalho. Por quê? Porque a vida, ela sempre vai estar convidando a gente a resolver essas questões, né? E quando a gente não resolve, a gente só transfere ela de lugar. Eu sempre costumo dizer, né? Não adianta o cachorro mudar de casa se ele leva os carrapatos junto com ele, né? Então, a gente precisa cuidar de dentro para que não se desorganize lá fora, né? E não é à toa que está tendo tanto adoecimento também no ambiente de trabalho, porque a gente está migrando muito das nossas questões para o trabalho. Então, vou deixar aqui o convite para quem conseguir participar na quarta-feira, às 7 horas. A gente vai falar de todas essas camadas profissionais, esses níveis de maturidade, que nível que eu vou para o meu trabalho, né? O que eu espero que o trabalho me entregue. E vários níveis de consciência que vai ser muito, muito, muito bacana quem puder estar lá e poder ir se resolvendo, né? Se observando e resolvendo. E eu vou abrir para perguntas, dúvidas sobre o caso Natália Biotso. Se dentro daquilo que eu trouxe ficou alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. Não? Ninguém, gente, um por vez, como disse. Vanessa, é a Vanessa de Água Boa, olha, ela veio me ver. Tá quietinha lá, ó. Ninguém tem nenhuma treta aí? Igual a Carla trouxe, uma treta de palestra, nada assim? Em caso de família? Nenhuma de vocês se desorganizaram emocionalmente, nenhuma reunião? Eu já várias, já passei uns apuros no banco, hein? Deus me livre. Ai, se eu soubesse. Eu já me desorganizei também. Mas não assim, não do trabalho, né? Mas quando você falou de família, uma coisa que eu acho que é uma dor, sei lá, é sentimento de injustiça. Meu Deus, como que isso me desestabiliza? E aí já deu uma treta. Porque, assim, sabe? Eu sou muito. Aí eu fico muito. Aí eu perco meio que o chão. O chão ali, já vai pra porrada. Como diz, aí o barraco se arma, né? Tanto é que eu evito, assim, tem umas coisas que eu gosto de discutir, né? Tem umas coisas que eu acho que a gente tem que evitar mesmo. Mas já aconteceu. Tanto é que tem um racha na família por conta disso, assim. Eu tenho uma personalidade muito forte, né? Muito de liderança. E eu tenho uma prima também que é rígida.
E aí, por conta de política, que eu detesto falar de política, eu acho que cada um tem o seu e tá tudo bem, e vida que segue. E aí ela começou a falar um monte de coisa lá no grupo. Eu, olha, para de falar no grupo, né? Deixa o grupo só pra família, vamos deixar só pra família e tal. Enfim, mas eles têm que ir até no fim, né? Aí falou um monte de besteira lá. E aí, na hora que me afetou, né? Que falou, aí o bicho pegou. Aí, ó, e ela é tão rígida, né? Aí eu fiquei muito brava, enfim, né? Rachou mesmo. Aí, passado um tempo, um bom tempo, ela voltou na terceira pessoa, pedindo desculpas e falando assim: não, gente, tudo bem, né? Peço desculpa, mas quem não erra? Né? Quem não erra? Quem... Aí eu fiz exatamente a leitura que a gente fez agora. Eu falei, então, né? Na verdade, não pediu desculpa, né? Na verdade, foi lá Tá se porque sabia que justificando. pra justificar, mas quem não erra, né? Quem não erra? É complexo, né? A gente tem que entender essa dor que bate, né? Que é justamente o que você falou, ó, se as injustiças levantam as minhas dores, quando eu vou ver algo nesse sentido, eu tenho que pensar várias vezes para não entrar numa dividida errada, né? Ou não entrar em disputa, né? Porque aí você sabe que ela é rígida, você também tem uma rigidez, fala, não vou ficar brigando por isso, não, deixa quieto, eu vou deixar ela falando sozinha, faz de conta que ela ganhou. Aí pelo menos evita o estresse, né? Então a gente tem que usar a estratégia nesse momento, né? Para poder fluir um pouco melhor, mas não é fácil, não. Eu falo assim, né? É difícil e qualquer um de nós podemos passar pelo que a Natália passou, mas eu acho que a maneira de ouvir, né, você entender, eu também tenho ouvido muito do coração, então quando a gente tem esse ouvido, parece que é tudo no pessoal, mas a pessoa não falou nada para você, a pessoa fez uma pergunta profissional, normal, então a gente tem que entender esses níveis de comunicação, de que maneira que eu falo e que maneira que eu ouço, para que quando o outro chega nesse lugar eu conseguir analisar, né? Observar, né? Por mais que ela errasse ali no dia, porque ela estava cansada, igual ela falou, já estava cansada, já estava no fim do dia. Olha, coitada de mim, gente, a sedução do cliente lá em cima. E ela tentando te convencer que, olha tudo que ela é má e eu sou boa, olha o tanto que eu faço, o tanto que ela quis me prejudicar, né? Então, quando a gente consegue ter esse olhar na comunicação, a gente não entra mais em dividida, né? A gente não entra em briga assim à toa e a gente também se preserva bastante, né? Mas é isso, gente. Vou agradecer, então, já que não tem perguntas, pela disponibilidade de vocês de estar aqui. E até quarta-feira. Você tá por aqui, Carla? Não tô em Bauru. Eita, mulher, viu? Eita, mulher que viaja. Mas tá bom, gente. Obrigada. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Obrigada. Boa noite para vocês. E aí a gente vai se falando e até quarta-feira para quem vai estar lá. Até mais. Boa noite. Beijo, boa noite, bom descanso. Tchau. Tchau.